Olá, irmãos, saúdo a todos no nome de Jesus Cristo e bem-vindo ao Pão Semanal. Gostaria de falar com vocês nessa oportunidade sobre testemunho de primeira mão, tá? Por que testemunho de primeira mão? Às vezes testemunhamos coisas que ouvimos de outrem, né? De outra pessoa, e a gente sabe que ele nunca vem na maneira original. Mas quem testemunhou de primeira mão foi a pessoa que viu, né? Então, aquele relato, aquele testemunho é mais firme e mais, assim, como se diz, mais correto, tá? E gostaria de tomar esse tema com vocês, testemunho de primeira mão, baseado em Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo 2, que o tema da leitura é a transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em exemplo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Dando uma pausa aqui na escritura, é muito bom de ficarmos num ambiente na qual Jesus Cristo está, e ainda mais um ambiente em que é vindicado que Deus está naquele lugar, irmãos. Por isso, às vezes, nos nossos cultos, terminamos a reunião e dá aquela vontade de estar conversando, estar tendo companheirismo, porque é bom estar do lado de pessoas que têm contato com Deus. E Pedro simplesmente falou para ele: vamos fazer tendas aqui, cabanas, e vamos acampar aqui. No versículo 7... pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Gostaria de destacar esse versículo 7, que diz que uma nuvem o cobriu com a sua sombra, e saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a este ouvi. Pedro, então, foi testemunha de primeira mão do que ele vira ali acontecendo no Monte da Transfiguração. Deus, o próprio Deus, comissionando o seu filho, dizendo: a ele ouvi. Amém? Agora, pulando para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo. Sabemos que depois que Pedro desceu do Monte da Transfiguração, continuou-se o ministério de Jesus Cristo, e até que ele morreu, foi crucificado, e no 3º dia ele ressuscitou. E voltando da ressurreição, ele veio a encontrar com os seus discípulos, para que eles continuassem o trabalho que ele havia feito, que era a comissão dos 12. E a Bíblia mostra em Marcos 16, em João, nos Evangelhos, Jesus comissionando ele e dizendo: ide por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulo em todas as nações, e porão a mão sobre os enfermos, Marcos 16, e os curarão, e se pegarem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Deus mostrando para eles que eles agora seriam aquelas pessoas que levariam o Evangelho, que eles fariam as mesmas obras que ele estava fazendo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crê em mim, obras maiores que estas farão. Teria que crer nele. Não maior em qualidade, irmãos, mas maior em mais. Vamos colocar mais em quantidade. Porque agora não era mais um Jesus, mas vários Jesuses, vários homens de Deus, comissionado por ele mesmo para que fizesse as obras que ele havia feito. Mas como que Pedro, Tiago, João, mesmo vendo aquele ato que aconteceu e muitos outros, iriam pregar o Evangelho
e levar o evangelho da maneira que Jesus levou, a não ser com esse Espírito que estava em Jesus Cristo habitando sobre eles. Então, Jesus Cristo pediu que eles fossem para Jerusalém e eles se permanecessem lá até que do alto seria revestido com poder. Havia uma promessa de Jesus Cristo para eles, que eles iriam receber um poder que viria do alto, aleluia, e esse poder iria capacitar para que eles pudessem levar o seu evangelho, porque quando Jesus Cristo foi crucificado, era um tempo de muita perseguição, era um tempo de muito desespero, e eles se trancaram dentro de uma casa no cenáculo. Agora observe, quando Jesus Cristo morreu no Calvário, estava se comemorando a festa do Cordeiro Pascual, que os sacerdotes religiosos comemorando ali no templo, e o Jesus Cristo na cruz do Calvário, o próprio Cordeiro Pascual por excelência, estava sendo entregue na cruz do Calvário. 50 dias após a festa do Cordeiro Pascual, ou a morte do Cordeiro Pascual na cruz do Calvário, haveria-se uma festa dos Pentecostes. Era uma festa de costume dos judeus, dos religiosos, e justamente na data da festa dos Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que desceu um vento muito forte e veemente, e aquele vento encheu toda a casa onde aqueles discípulos estavam escondidos, trancados com as portas fechadas e janelas fechadas, porque eles estavam com medo. E de fato estavam com medo mesmo, porque era um tempo de perseguição, mas a Bíblia diz que aquele vento encheu, tomou aqueles homens de tal maneira que foi repartido língua como de fogo. Que língua que eles falaram ali? Foram línguas estranhas? Foram línguas que hoje ouvimos nas igrejas, nas denominações? Não. Foram línguas humanas, línguas de nacionalidade de pessoas diferentes, foram dialetos diferentes, e havia um grupo de homens reunido ali em Jerusalém, e eles começaram a pregar o evangelho na qual Jesus Cristo estava pregando. Irmãos, eles estavam tomados com esse poder que veio do alto, chamado Espírito Santo, na qual também devemos buscar esse poder em nossas vidas. Sermos testemunha também de primeira mão, não testemunha de segunda mão, porque não podemos viver de testemunho de outro, de experiência de outro, de irmão que viveu, de um profeta que passou, mas devemos buscar a nossa própria experiência para que com a nossa experiência possamos passar para outro e as pessoas possam ser convencidas dos seus maus caminhos. Então, irmãos, Pedro se levantou e Pedro então começou a pregar para aqueles homens israelitas, mostrando para ele que o Jesus que eles tinham crucificado não era esse réu na qual foi condenado, que Deus o fez Senhor e Cristo. O que estava acontecendo com eles não estavam embriagados com vinho, era o cumprimento de Joel, que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, sobre seres humanos, e eles estavam recebendo esse poder de Deus, que eles deveriam se arrepender. Em Atos 2, versículo 22, Pedro diz que a esse varão, deixa eu abrir aqui para a gente confirmar aqui, Atos 2, versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Por que ele falou que ele era um varão aprovado por Deus? Porque ele testemunhou no Monte da Transfiguração, quando o próprio Deus falou, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, ouve ele, dá crédito para ele, porque ele é o Filho de Deus. Por isso Pedro se levantou naquele dia e com muita autoridade falou para aqueles homens que ele era um varão aprovado por Deus. E a Bíblia diz que depois do discurso de Pedro, quase 3.000 almas ou 3.000 almas se converteram e se arrependeram e perguntaram, o que faremos, varões irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados
e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem sabe vocês têm pregado para pessoas, têm falado para as pessoas e as pessoas não têm convertido, não têm tomado um posicionamento. Será que não é hora de nós buscarmos esse testemunho de primeira mão? Buscarmos essa experiência real com Deus e contato com o Espírito Santo, para que quando vier falarmos para as pessoas do amor de Deus, do que Ele tem feito por nós, possamos convencer de que verdadeiramente Deus tem feito algo em nossas vidas, assim como Ele fez na vida de Pedro. E que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo.